Tá valendo? Do, ré, mi, fá, sol. Ah! Como fala do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do em português? Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Ah! É a mesma coisa, irmão. Kimchi! Gang! Bom, galera, no conteúdo de hoje, nós viemos falar de um assunto que o pessoal pediu bastante. Sério? Sério. E tá no nosso dia a dia. Qual que é esse assunto? Superstições. Hoje nós viemos trazer algumas superstições coreanas para vocês. Sangue, como é que fala superstições em coreano? Superstição. Pegou? Cara, que gênio, irmão. Kimchi é cultura. Sempre. E agora a cultura certa, Vavá, como é que fala superstições em coreano? Mishin. Mi-shin. Mishin. Como vocês viram no vídeo que saiu Rubens e o Sangue explicando como se deve escrever um nome brasileiro em coreano, vocês conseguem escrever Mishin em coreano também. Quem não souber escrever mi-shin, o editor vai colocar aqui, ó. Pium. Pode falar aí, mano. Bom, enquanto o Tongu vai tirando a roupa, fazendo um striptease aqui bacana pra galera da câmera aí. Ó. Ah, tá louco? Porra, que nojo. Você vê todo dia, fica adorando, irmão. Que isso? Vem todo dia? Ah, o papo tá estranho, meu. Bom, falando de superstições, como é que nós vamos fazer? Os corebões aqui, os coreaníssimos Sangue Vavá, trouxeram algumas superstições coreanas. E nós, o lado Brasil, Favela. vamos argumentar e discutir, debater e falar um pouco sobre essas superstições. E trazer um pouco também das que tem aqui no Brasil. Então antes da gente continuar, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? Beleza! Acompanha aí com nós então. Vamos começar então. Não pisar na divisória da porta. O que é divisória? A divisória... É esse? Não é esse aqui. É esse. Ah, é. Essa divisória, a gente não conseguiu achar a tradução certa pra essa coisinha que vocês estão vendo. A gente não conseguiu achar. Mas na Coreia tem essa superstição de que não se deve pisar nessa divisória da porta, que traz azar. Até minha avó sempre fala, quando eu piso assim, tipo, tô em casa, tô nem aí, tá andando na sala, entrando na cozinha, eu piso, ela já fala, não pisa isso, que vai dar azar. Eu não entendia, na verdade. Na verdade, até agora eu não entendo muito bem por quê, né? É. Mas a velha, quando fala umas A velha. coisas, fala Tem que essas respeitar, coisas, né? A véia falou, Tem tá que falado, respeitar, tá? mano, tem que respeitar, tá certo. Bom, esse aqui no caso, acabou que era mais pra evitar de ficar pisando na divisória, pra estragar essa madeirinha, né, que normalmente tem. E também pra evitar de bater a cabeça na porta. Que no meu caso acontece todo dia, né? Você tem que agachar pra passar nas portas, que eu sou muito alto. É que a gente nunca passa por isso. Ah, a gente O nunca sangue. passou, só Assim, o quem é sangue. baixinho que nem eles não vão entender. A gente sempre passa por isso, né, Sangue? Uhum. É comum É no dia a difícil, dia. né, Rubens? Tô com a cabeça até raspada aqui em cima. É chato. Não é à toa que eu uso o capacete. Bom, essa superstição coreana eu nunca tinha ouvido falar, é a primeira vez que eu também. ouço. Acho que no Brasil tem uma coisa parecida de... Se for de dar azar... Tem várias coisas, É, né? você quebra o espelho, tem 7 anos de azar. Você vê um gato preto, dá azar. Aí tem também você passar embaixo da escada, dá azar também, né? Você passa de baixo da escada? Cara, eu vejo assim... Já vê de longe, eu Ah, mas eu passo, aqui não, né? Pô, Ele é quando da era favela. criança era mais assim, mas agora, já que eu sou favela... E se eu passar por debaixo da escada e voltar, desfaz? Então Não, acho que vai dar sorte. Você pega azar Ah, duas duas vezes. vezes. Puta, vezes fudeu. dois. Às vezes que eu passei por debaixo, eu voltei e falei, opa, deixa eu voltar, desfazer. Duas Não, vezes. Você tinha que voltar de costas. Ah, de costas. Por isso que eu tô com azar na minha vida inteira. Tem até as regras pra superstições, né? A gente não tá seguindo as regras. Mas tem aquele história também de, sei lá, você pisou no cocô, ou sei lá, caiu um... Cocô de pombo. Seria sorte isso, né? Ou É azar? sorte, é É sorte. sorte isso. Cocô traz Dinheiro, money. Cocô. Muito cocô na vida de vocês, galera. Ó a cola do sangue. Aqui na cola na cara. Ah, colava assim na escola. Ô, professor, eu vou colar mesmo, mano. E ainda bombava. Isso aí é segredo, mano. Lá no colegial que eu fazia com o Davi, mano, a gente tinha a mesma letra, tá ligado? Você estuda matemática, eu estudo história, beleza. A gente faz, a gente troca, tá ligado? Os dois tiravam 0. A gente tava lá, né? Próximo. Assobiar à noite chama ou atrai cobras. Ô, peraí, ô. Ainda bem que é hoje à tarde. Ah, hoje é tarde ainda, então pode fazer. E tem até mesmo dizem que é fantasma que você está atraindo.
isso originou na antiguidade também. É porque parece que os caçadores de cobra, eles acreditavam que assobiando conseguia chamar as cobras pra caçar. E desde então vinham dizendo que não pode assobiar à noite porque pode atrair cobra pra onde você tá. Mesma coisa pra fantasma. Cobra eu acho que faz sentido, porque tem aquela serpente que... É na Índia, né? É comprovado que as cobras, elas respondem a sons, tá ligado? Mas, pô, a gente tá em São Paulo, a cidade. Eu sou assobiar de noite, não vai ver uma cobra, né, mano? Vai que aparece do nada um Ricardão ali, pá. Olha a minha cobra. Chegou a cobra. Chuplau! Pô, amassou a porta da geladeira, mano. No Brasil, quando você assobia à noite, atrai o saci. É o Ah, Saci saci. Pererê! Você sabe o que é saci? Folclore. Ele Ele usa não uma tem touca perna. vermelha, não tem uma perna, e é o saci. Ele só fica pulando com uma perna de lá pra cá. Ah, seria um kanji brasileiro. Isso, tipo isso. Aí também tem a caipora também, que você, no meio da mata, você subia, você chama ela. Capoeira? Caipora. Capó... O quê? Caipora, Aquele folclore brasileiro. cavalo sem cabeça. Não é mula sem cabeça. Mula sem cabeça. Eu falei tudo. Por isso que você tirava zero na escola, sério. Bom, falando em folclore, pra quem quiser saber folclore coreanos, comente aí que a gente prepara. A Coreia tem folclore? Tem, O mano. Minho... Kanji. Ari. Ari no LoL é o folclore da Coreia. Vocês não sabiam, né? Vocês não sabiam, Ah. né? Ela é humana, só que virou Raposa. e tem 9 rabos. É o Naruto, entendeu? Essa Nove é caudas. da LoL. Quem joga LOL vai saber. Porque na verdade- isso em coreano se chama o quê? Kumio. Kumio, certo? Kumio. Vamos pro próximo. Quando você presentear calçado pra seu parceiro ou sua parceira, eles vão embora. Traz separação. Vai trazer separação. Oi, amor! Olha o presente que eu trouxe pra você! Pra mim. Oh, espero que goste! Um tênis. Nossa, tá precisando. Obrigado. Então, aqui agora do meu... Ah, tá bom, eu Precisei. vou sentar aqui rapidinho, tá bom? Mas tênis aqui eu gostei muito, tá bom, mano? Eu vou levar e... Eu vou... A gente se vê, a gente vai se falar, tá bom? Eu vou indo ali. Tchau. Alô, amor, então, eu gostei muito do tênis, mas eu vou terminar com você. Valeu, falou. Bom, esse daqui é puramente superstição, a gente não encontrou nenhuma origem, puramente superstição mesmo. Muitos coreanos acreditam mesmo. Então, na Coreia, tipo, os namorados não se dão isso daí e a pessoa tem que se comprar isso daí. O que seria isso? Ah, mas as pessoas de hoje em Hoje em dia dia acho que não liga dá. muito, né? Mas talvez Pô. o pessoal antigo, né? É, na época eu também não liguei, presenteei a mina com tênis e nunca mais eu vi ela. Galera, se vocês já passaram por uma situação dessas, comenta aí pra gente saber um pouquinho de vocês também, tá bom? Mas acho que no Brasil... Não existe essa. Tem uma coisa que tênis virado, não é? Tem isso parecido. Quando você entra em casa e deixa o chinelo do avesso, ele traz morte pra mãe. Isso daí eu vi faz pouco tempo. Também não sabia. Tem a que se você der um perfume pro seu namorado, tem a tendência de terminar também. Nossa, perfume? Porque escolheu o perfume errado, o cara não gostou. Eu vou falar, mano, eu tô com cheiro ruim, você tá me dando perfume por quê, Toma um mano? banho todo dia, tá Oh, tirando. Eu acho que na verdade toda essa superstição que envolve casal é que o homem ou a mulher estão usando a cabeça. Pra não dar de presente coisa cara, entendeu? Ah, eu queria ganhar um perfume. Poxa, mas é superstição. Aí dá um diz boticário. que- mas usa Rexona aqui mesmo, é melhor. Não é perfume, mas Rexona acho que resolve. Boa, Rexona é caro, tem que ser Axe. Os caras, mano, tem que dar pelo menos Nivea, né? Nivea tá caro também, viu? Liga tá cara. Então, pelo menos Nivea, né? Presente, né? Próxima. Escrever nome da pessoa com caneta vermelha traz a morte da pessoa. É Death Note? Mas, no Death Note ele usa caneta preto. Oh, taran. Essa superstição se originou na época de guerra que houve Coreia com o Japão. Que na época tinha uma lista de soldados. Quando o soldado era eliminado ou morto, era rabiscado com caneta vermelha. E também quando mandavam uma notificação de morte para a família, eles mandavam notificação com caneta vermelha. Por causa dessa superstição coreana, eu nunca escrevo o nome de ninguém em vermelho. Mentira, meus haters eu sempre escrevo. Não é à toa que todos eles estão mais saudáveis que eu. Não, isso daí é uma coisa que eu sempre levei a sério, de verdade. É uma superstição, mas eu nunca escrevo em vermelho o nome de ninguém. Eu acho
meio pesado. É tipo, vai que. Eu não acredito, mas Também vai não, mas que. vai que, né? É. Não, todos os meus amigos Logo brasileiros, Vermelho. dos antigos trabalhos também, eles vão lembrar. Sempre que eles iam escrever com a caneta vermelha o nome de alguém, eu ficava puto. Eu já batia na mão e falava, mano, caneta vermelha não, velho. Mas eu acho que essa superstição, grande maioria dos coreanos leva muito a sério isso, né? Aqui, caneta vermelha só usa quando vai me dar nota na escola. Que seria 0, né? Mas... Vermelho significa muito negativo, né? E na Coreia, nota 10 não é 10. É 100. Eles encontraram a forma pra te humilhar com mais detalhes. Tipo, e se tirar 0, tipo, de 0 a 10, pô, é ruim, lógico. Imagina tirar 0 de 100. Você entendeu? É, Vocês foram muito humilhados na Coreia? por que você acha que a gente tá no Brasil? Próximo. Se o seu namorado come asinha de frango, ele vai te trair. É assim que funciona? Você comeu muito asa, então. Que bom que não tem namorado. É, posso comer o quanto que eu quiser. E a origem dessa superstição, antigamente tinha muito machismo, né? Então as avós queriam dar a parte mais boa do frango pra sobrinha, em vez de pro sobrinho. Ou seja, era só uma desculpa pro homem não comer asinha, que é bom, e deixar, né, favorecer a sobrinha, a mulher. Não, faz sentido. E aqui no Brasil, Rubens, tem alguma coisa parecida? Quem come de tudo, amigo, não tem essa não. Não comeu, passa fome. É, comeu passar fome, o bagulho é louco. Tem aquele ditado no Brasil. Quem come de tudo, não passa fome. Você anda comendo de tudo? Não, eu tô selecionando esses dias. Entendi. Tá passando fome a gente. Não, aguenta, toma leite. Toma corote, então. Como é que se chama essas coisas? Ditados, né? Ditado. Um dia a gente podia gravar alguma coisa de ditados. Ditado coreano. Se vocês quiserem ver nos próximos conteúdos a gente falar alguns sobre ditados coreanos e brasileiros, por favor, deixe um comentário que a gente vai preparar um vídeo assim pra vocês. Fechou? Acho que a gente pode ir pro Próximo. próximo tópico. Tremer a perna tira a sorte de você. Sai, sorte, sai! Tô brincando, volta. Vamos fazer ao contrário, então. Deixa eu nem ter como. Mas como que é ao contrário? Só voltar o vídeo, tá ligado? Mó de burro. Esse, no caso, também, a origem veio dos nossos ancestrais. Tava pesquisando, tem uma história relacionada a isso que é bem interessante e eu até achei meio sinistro. Olha que na antiguidade, na Coreia, tem essa cultura de fazer leitura facial. Assim como aqui no Brasil é feito com astrologia, tarô. Ah, o seu olho tá meio pra baixo, então você é uma pessoa mais calma. Ah, seu nariz tá apontando mais pra cima, então quer dizer que você é uma pessoa mais vaidosa. Um exemplo. Então, um dia, esse cara que manjava disso foi dormir na casa de uma família mais humilde, mas viu que o rosto deles tinha o rosto de um perfil de pessoas que vão ser ricos, mas ele não entendia por que eles eram pobres. E à noite, quando tava todo mundo dormindo, esse cara percebeu que essa família tem costume de ficar tremendo perna enquanto dorme. Então esse cara, à noite, enquanto eles dormiam, foi lá e quebrou a perna dos caras e foi embora. Depois disso, a família humilde ficou muito rico e quando reencontrou esse homem, deu vários presentes, né? Cuidou dele. Tem essa história. Meio nada a ver essa história, né? hein? Que história mesmo. Coisa de psicopata. Obrigado por ter quebrado minha perna. Vou Agora te dar um eu fiquei- presente. Por que tá pobre ainda? É, ainda bem que o cara ficou rico, né? Pelo menos. Imagina, menos. sou aleijado e agora sou pobre também, pô. O cara matou 2 vezes, nem dá pra trabalhar O que eu vou direito. fazer agora? Não podia ter quebrado as pernas só do pai? E quebrou todo mundo. Vai ficar mais rico ainda? Aí já não sei se quebrou de todo mundo, mas... Bom, em outros estudos, eles falavam que era uma coisa de relação a aqui, na perna, concentra aqui, que fica tremendo, não sei o quê. Só que em outras bases também falam que isso é mais relacionado com psicologia. Que falam que quando é uma reação natural, que quando a pessoa tá ansiosa, nervoso, fica roendo unha, tremendo perna. E isso acaba trazendo um certo desconforto pra quem tá olhando também, né? Então os coreanos, os mais velhos, sempre falavam, né? Para de mexer perna, para de tremer. E Brasil? É só desagradável, É, né? só desagradável. Acho que é mais. Eu já ouvi o pessoal falando, mano, é falta de educação. Para de falta de tremer a educação. perna. Mas não que tira sorte, traz azar, né? Realmente, tem muito a ver com a psicologia também, que o Sam falou. Tem tudo a ver quando você balança muito a perna, porque você tá ansiosa. Eu, por exemplo, eu fico roendo a unha, fico balançando a perna às vezes. Balança a perna eu não tenho, mas quanto tu não eu tenho? O Rubens balança a perna Eu bastante. balanço Nossa, perna. balança a perna eu tenho zero. Zero de roer unha. Eu não gosto de roer unha. E você, Sam? Toma um corote. Ele toma corote e rói a unha do pé. Tremendo. Tudo ao mesmo tempo. Zica do baile? O próximo, você não pode passar por cima da criança deitado. É mesmo? Por causa que ele não vai crescer que nem alguém, viu?
Tem alguma origem Opa. disso? Origem não tem, mas tem prova. prova. Tô brincando. Eu tava deitado na rua quando eu era menor, esperava todo mundo passar por cima de mim. Era a irmã mais velha do Sen que passava toda hora por ele verdade. deitado. Por isso que ela é alta e eu sou baixo. Então isso não é superstição, é fato. Pô, pelo jeito é, né? É, sou baixinho mesmo. Pularam muito em cima de mim. Cadê esse link? Não, sem brincadeira, pessoal. Isso daí vem da origem da... Eu esqueci de novo. Minha avó, bisavó, tarará. Artesanal? Não era? Artesanal. Putz, eu não lembro. O quê? Ancestrais. Ancestrais. Os caras ancestrais Pode crer. dizem que não pode passar porque imagina se cair um adulto em cima da criança. Aí vai machucar tudo, vai quebrar tudo, não vai crescer nada. Por isso que meu irmão é baixinho, então. Porque você passa muito. Mas aqui no Brasil tem coisas parecidas. Eu acho que no Brasil também tem, né? Você não pode passar por cima de uma pessoa que tá deitada. Seria mais em geral, né? É, geral. É, mas educação, Educação né? também, né? Não é educado você ficar passando por cima de uma pessoa que tá Deitado, deitada. é. Sim. E também, que nem você falou, faz sentido. Pra evitar também acidentes, né? Pra evitar pior. Próximo. Dormir com o ventilador ligado no quarto, asfixia. Traz morte. Muerte. Eu tinha que morrer ontem. Mas você tá morto. Eu sou morto-vivo. Então ferrou, porque nós morreu tudo mais de 15 vezes já na vida. Só 15? A gente que tá achando que tá vivo, a gente tá vivendo. A gente tá no mundo dos mortos, na verdade. Na verdade, quando você acordar, você vai estar no caixão, deitado lá. Pode te dar um tá? soco? Acho que você não vai sentir nada. Não vai né? sentir, não vai sentir. Deixa eu ver, vê se você sente. Esse daqui eu acredito que muitos de vocês, ou muitos estrangeiros, conheçam essa superstição. Essa superstição originou na época de 1970 e alguma coisa, pelo que eu pesquisei. Que na época até surgiu uns noticiários falando que foi encontrado um casal morto no quarto, pois tinha um ventilador ligado, a qual consumia todo o oxigênio, então ficava sem oxigênio no quarto e você morria asfixiado. Acho que na verdade é porque o ventilador é uma porcaria, eles morreram de calor mesmo. Talvez. Ventilador vagabundo, entendeu? De repente seja isso. Aí de lá do 1970 até parece que 2000, teve uns casos de morte e eles meio que titulavam, morreu um ventilador. Sendo que era uma análise mal feita na época. Que na verdade era AVC, sei lá, tinham outros motivos de morte e eles simplesmente colocavam ventilador. Então acabou pegando de lá pra cá. Mas hoje em dia todo mundo sabe que isso não é verdade. Não é? Vocês vão fazer um teste com a gente. Hoje todos nós 4 iremos dormir com o ventilador ligado. E vocês também. Se amanhã ninguém comentar nada no vídeo, é porque deu ruim. Entendeu? Morreu geral. Aí amanhã aparece no Globo. 4 coreanos é morto com o ventilador ligado no quarto. No Brasil acho que não tem uma coisa tão parecida, mas isso acho que vem sempre de, como posso falar, seus pais ou uma pessoa mais velha vem, tipo, não durma assim com o ventilador ligado, pode ficar doente, não bota muito na sua cabeça. Seria mais nessa parte assim. Pra evitar, né? É, pra evitar gripe. gripe, resfriado. Desde quando um ventilador mata alguém, né? Eu, por exemplo, eu coloco não, tipo, mirando na minha cabeça, boto mirando no pezinho. Eu sei que você vai dormir com o ventilador botando na sua cara ali, eu sei que amanhã eu vou estar... Resfriado no mínimo, né? Com certeza. Mas na Ceará a gente dormia com ar-condicionado. É que o bagulho era louco. Lá o bagulho não vai resolver com o ventilador. Se você não tem ar-condicionado lá, Aí morre. você morre. Isso é verdade, isso é fato. É verão o ano inteiro. Mas o legal do Ceará é que quando você ficava na rua, na sombra, pelo menos, tinha Aí muito vento, né? ventila O bastante. problema é que a gente morava em condomínio que, mano, não batia muito vento. A gente já morou em alguns lugares top também, então teve nossos Camerão. perrengues, né? PC, hein? Combuco, A gente ama Fortaleza. Calcaia, Aldeota, Meireles, Beira-Mar. Praia do Futuro. Oh. Titipó! Jaime! Jaime! Tá assistindo, Jaime? Tá nada. Bom, galera, esse foi o conteúdo que nós gravamos hoje. Trouxemos aí algumas superstições coreanas e também comentamos com algumas brasileiras. Se a gente deixou de comentar alguma interessante, deixa nos comentários pra gente dar uma lida e também conhecer essas outras superstições. E também deixa aí nos comentários se você quer que a gente grave um conteúdo falando sobre ditados coreanos e também sobre os folclores que existem por aí. Show? Se tiver bastante comentário positivo, a gente faz. Se não tiver, A gente faz da A mesma gente forma. faz.
Bom, galera, então se vocês gostaram, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, shame on you. Aperta o botãozinho curtir se você gostou. Deixa nos comentários aí algumas sugestões pra família Kimchi Gang, fechou? Então um grande abraço e até o próximo vídeo. Kimchi Gang! Não, volta aí, ele ia fazer isso aqui, Rubens. Você fica focando no celular, pô. É, só ficar ouvindo de lado, mano. Mano, mano. Os caras perderam o time aqui, pera aí. meu.